Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Eu, Amanda de Oliveira e Evanira Aguiar. Compartilhamos que nesta data, 15 de fevereiro, é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil. Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso programa vai ao ar, você sabe, de segunda a sexta às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, aqui na Ubra TV. O assunto de hoje é empreendedorismo. E o tema é mineração sustentável. Há como minerar e preservar a natureza? Por que a mineração é tão importante para a economia? Nosso convidado de hoje é o geólogo e empresário Fernando Talarico, CEO da Águia Fertilizantes. Muito boa noite, Fernando. Obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Boa noite, eu que agradeço esse convite. Seja bem-vindo, então, Fernando. E você já pode enviar a sua pergunta ou comentário pelo WhatsApp 51-3029-8080, que vamos ler e o nosso convidado responder aqui no programa. Fique aí, que nós já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com um Papo Certo. Aproveita e já nos envia a tua mensagem ou pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. Fernando, então, para começar a nossa conversa, o que contempla a atividade de mineração e quais são os métodos e processos mais usados no Brasil, em especial aqui no nosso estado? Então, a mineração é com certeza a atividade industrial mais antiga da humanidade, né? Desde você vê toda a pré-história marcada por eras que são minerais, né? A idade da pedra lascada, depois nós vamos para a idade do cobre, do bronze, do ferro. Não tem como desassociar a mineração de qualquer outra mineração. Eu costumo dizer que a mineração é a indústria das indústrias, né? É na mineração que começa a siderurgia, é na mineração que vai se produzir um barco, uma casa, um navio, um carro, uma geladeira. Então, todos os elementos que nós usamos, né? E tem um exemplo curioso, eu gosto de mostrar esse aqui, né? Esse aqui é um produto de high-tech, né? Tem mais ou menos 23 elementos químicos aqui. Com certeza, nós estamos tratando de provavelmente umas 23 minas. Cada elemento químico é encontrado em uma forma, em uma determinada maneira e é minerado. Então, o que sustenta a civilização desde lá da idade da pedra lascada é a mineração. E aqui no Rio Grande do Sul, o que mais se vê? Nós temos minas importantes aqui de carvão, né, que estão ligadas com o nosso sistema elétrico. Nós temos já tivemos uma produção significativa de cobre. Nós temos trabalhado para retomar isso. Atualmente, nós temos um projeto de fosfato na região de Lavras do Sul, que já está prestes a ser iniciado. Além disso, a gente tem alguns produções importantes também de pedras, né, principalmente ametista na parte norte do estado, né, e estamos avançando novamente para novas minas de ouro, também naquela região de Lavras e Caçapava. Então, assim, tem um histórico importante de atividade mineira no estado, e não é uma indústria que é desconhecida ou nova no estado. Perfeito. E o desenvolvimento e sustentabilidade, como que faz para eles andarem então juntos?
Então, Amanda, é uma questão que a sociedade definiu, né? Então, hoje em dia a gente tem vários pactos internacionais, a sociedade que tem ditado isso, né? E isso é incorporado dentro dos projetos, né? A par e passo. O que precisa ter é realmente a noção de onde você quer caminhar com a sua atividade empresarial, os orçamentos devidos, né? E principalmente a tecnologia que vai sustentar e vai criar condições para que a gente ande, né, em desenvolvimento par de passo com uma atividade sustentável. Falas em tecnologia. Tecnologia a gente fala em métodos, processos, equipamentos. Às vezes quando a gente fala em tecnologia pensa-se apenas em máquinas, mas não é só isso, né? Não. Tem até questão, por exemplo, de design, né? Vou te dar um exemplo. Essa mina que nós estamos logo iniciando a construção em Lavras do Sul, né? Tivemos opções de desenho, de engenharia, para transformar ela em zero recursos hídricos, ou renova-se toda a água que se usa. Então, tem vários desenhos que se pode usar, inclusive até tamanho de janela, de iluminação, tipo de energia que você vai usar, se vai ser fotovoltaica, se vai ser eólica, ou se vai ser, né, outra forma, né? Então, são decisões que a gente toma. E, lógico, né, novas tecnologias e práticas também. Certo. E, Fernando, quais são as suas inspirações para novos projetos e o que há de mais inovador no mercado? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu, quando comecei minha carreira de geologia como geólogo há 30 e poucos anos atrás, já haviam nessa época alguns processos ou minas, né, muito inovadores, etc. Mas predominava muito uma atividade muito empoeirada, aquela coisa, né, muito típica assim da mineração antiga, né? E sempre o que me motivou, que desde lá eu tinha uma noção de que não precisava ser assim, nós podemos fazer outro tipo de atividade, né? Bolar uma mina, por exemplo, como a nossa agora, que é zero emissão de carbono, que tem associado a ela um parque florestal. Então, todas essas iniciativas estão aí. E realmente, para mim, é um motivador poder entregar para os nossos acionistas e principalmente para a comunidade gaúcha algo que a gente se orgulha. Zero emissão de carbono, olha aí. Zero emissão de carbono. Isso que eu chamo de tecnologia, porque quando se fala em mineração, logo se tem uma imagem, como você falou mesmo, daquela poeira, mas zero emissão, isso é maravilhoso. E, Fernando, há um esforço do setor em prol da implementação de novas tecnologias para diminuir, então, os impactos ambientais das atividades? Sim, tem uns exemplos muito bons. Você veja, infelizmente, aquele acidente de Brumadinho, né, com aquelas minas de ferro lá do quadrilátero ferrífero. Mudaram-se a prática, mudou-se a legislação da Agência Nacional de Mineração, que antigamente era o Departamento Nacional de Mineração. Podia-se até então fazer, engenheirar, desenhar barragens de rejeitos com alteamento em direção ao material já usado, ao mole, né, ao montante. A lei mudou. A técnica hoje é a mesma que se usa no Chile. O Chile tem barragens gigantescas e tem terremotos. E ninguém ouve falar em acidentes com barragens lá. Por quê? Porque a tecnologia é mais avançada. E nós estamos caminhando para esse lado também. Infelizmente, esperamos ter um desastre como aquele para termos a modernização nas barragens no Brasil, não é? Mas, felizmente, houve essa mudança. Sim, né? sim. E ainda é muito oneroso construir um projeto ambientalmente amigável? De novo, quem determina isso é a sociedade. Então, a sociedade é que dita os rumos, né? Eu vejo muito, primeiro, pelos pactos que a gente tem internacionais com relação à emissão de carbono. Então, para mim, por exemplo, que estou projetando, né, um projeto de fertilizante, que é um fertilizante natural, que vai ser certificado pelo Instituto de Biodiversidade como um produto orgânico, que está mirando no mercado muito mais exigente, faz parte, inclusive, do negócio. Tá? Além, de novo, né, de ser uma satisfação de poder oferecer isso para os clientes e para a sociedade em geral. Quando você fala que depende da sociedade, essa determinação do custo, se é alto ou não, significa dizer que o quanto a sociedade está disposta a pagar um pouquinho mais por aquele produto que não leva não traz todos os impactos que uma mina antiga traria. É isso que você quer dizer, Exatamente. Né? Vou te dar um exemplo. Né? Nós podemos conversar até mais sobre isso, mas nós estamos, né, diante de uma mudança de matriz energética. Nós estamos largando combustível, base de petróleo, né, de fóssil, para turbina elétrica, para carro elétrico.
esses produtos hoje ainda estão em fase de final de desenvolvimento, então o preço ainda é alto, ele tem que entrar em produção fordiana para ficar mais acessível, mas essa barreira inicial a sociedade está disposta a pagar, né? Tanto é que está acontecendo, né? Perfeito. Fernando, antes de qualquer projeto, nós sabemos que os estudos ambientais são fundamentais. Nos fala um pouquinho para a gente sobre isso, então, por gentileza. Então, nós chegamos aqui no Rio Grande do Sul e iniciamos esse projeto há 12 anos atrás. De lá para cá, nós descobrimos um depósito de fosfato, que ninguém falava em fosfato no Rio Grande do Sul. Tá? Depois fizemos toda a engenharia, etc. E nos últimos 7 anos, nós estamos nos ocupando em licenciar esse projeto. Então, eu contratei, por exemplo, as melhores consultorias que a gente tem no Brasil. Contratei, inclusive, uma firma internacional que é chamada Golder, é o número 1 no mercado internacional em planejamento, em estudos ambientais para mineração. Tá? E interagimos com a FEPAM de uma maneira muito intensa, né? Eles, inclusive, nos ajudaram muito a refinar esse projeto e chegar no ponto que a gente se orgulha de dizer, né? É realmente um projeto totalmente amigável, completamente diferente do que a gente tem no radar. Tá? Muito bem. Agora, falando em comunicação, as comunidades costumam ser informadas sobre os impactos dos projetos de mineração? Olha, assim que nós percebemos ali em Lavras do Sul que nós realmente tínhamos um recurso mineral que justificava o empreendimento, a construção de uma mina, que havia demanda para o produto, né? Antes de fazer os contratos com as firmas de engenharia, eu contratei uma empresa de comunicação e relações públicas. Tá? Então, tem mais ou menos 7 anos que a gente está fazendo tudo quanto é tipo de iniciativa que você imaginar. Tá? Agora mesmo, passado, a gente tem algumas comunidades menores ali em torno da região da mina, Torquato Severo, por exemplo, que a gente sempre promove mateadas, são encontros que a gente faz com a sociedade, mais formais ou menos formais, e onde a gente tem a oportunidade de divulgar o material e de uma maneira bem tranquila, explicar o que nós estamos fazendo, que passo que nós estamos. Um bom exemplo disso é a nossa audiência pública. Nós tivemos ali 2.500 pessoas no auditório de Lavras. Nós tínhamos cadeira, inclusive fora do próprio estádio, porque não coube todo mundo, com telão. Nós transmitimos ao vivo, por streaming, a audiência pública na internet. Tivemos uma audiência enorme. Por quê? Porque todo mundo conhecia o projeto, eles estavam informados, eles sabiam do que se tratava, né? Ao ponto que eu arrisco dizer que eles entendem o projeto como uma ação da sociedade, uma ação da comunidade de Lavras. Eles introjetaram o projeto para eles, né? A própria comunidade, então, está defendendo o projeto. Sim, fizeram isso. Porque isso traz emprego, renda, desenvolvimento. Sem dúvida, impostos, desenvolve, né? A mineração é uma das atividades de maior valor agregado por metro quadrado, comparando com outras, né? Então, assim, a geração de renda numa área muito pequena ali que a gente tem da mina, o impacto é enorme, né? Em todo o ciclo econômico da cidade. E, Fernando, na tua opinião, há mais resistência ou apoio da população em relação aos projetos de mineração? Eu diria que se o empreendedor, o empresário tiver esse tipo de visão, se a gente realmente for lá, abrir as portas, procurar todas as associações que estão em volta, nós fomos nos comitês de água, nós fomos em todas as prefeituras, nós fomos conversar na Câmara de Vereadores. Aqui em Porto Alegre, conversamos extensivamente com todo o setor, secretaria, ou enfim, qualquer setor que estiver direto ou indiretamente ligado ao projeto. É muito mais apoio do que restrição. Lógico, sempre tem uma audiência que é uma absoluta minoria, que é mais difícil de ter interlocução, mas até com essa turma a gente consegue conversar e dialogar muito bem, sabe? Muito bem. Agora, falando em relação ao cobre, a gente sabe que a demanda tem crescido. E para qual finalidade pode ser utilizado, além daquelas óbvias que nós temos, né? Fosfatos. O fosfato é um fertilizante, tá? E o jeito mais fácil da gente entender isso todo dia a população do Rio Grande do Sul, do Brasil, está crescendo, né? Quanto mais a população do Brasil, do Rio Grande do Sul e do mundo cresce, mais comida nós vamos precisar, né? Então, o fosfato está ligado à base disso, né? E o cobre? O cobre está ligado a outra demanda também verde, mas a pressão dele está muito grande no que se relata a mudança de matriz energética. Tá? Um carro normal, por exemplo, tem
cobre porque tem fiação, tem parte elétrica. Um carro elétrico tem 10 vezes mais isso, porque não tem motor a explosão, é tudo transmitido por impulso elétrico. Pesa umas 20 vezes mais do que um carro normal. Então, se você olhar hoje, né, toda a mudança da frota norte-americana, europeia, que inclusive já tem data para acontecer, e olhar a demanda e quanto de cobre que isso vai demandar e comparar com os recursos existentes agora, você vai ver que vai faltar recurso para suprir a indústria de carro elétrico. Então, o que acontece? O preço sobe. Então, essa é a demanda. E não só carro elétrico, tá? Turbina eólica, a base dela de transmissão é cobre, painel solar, cobre. Toda energia verde está ligada a cobre. Chegamos no finalzinho, então, do nosso primeiro bloco. Continue nos assistindo, que nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e turismo. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080. E lembrando que também estamos ao vivo, além aqui da TV aberta, nos canais digitais NET, Claro, Vivo e Tubarão. Fernando, nos fale sobre fertilizante fosfatado e como ele pode impactar no agronegócio do Rio Grande do Sul. Então, partindo do princípio, né, que toda a produção de alimento está ligada, a base dessa indústria é a indústria de fertilizantes, certo? Rio Grande do Sul, tá? É o segundo, em geral, o segundo ou terceiro maior produtor dentro do ranking nacional de commodities agrícolas, né? O ano passado nós produzimos aqui no Rio Grande do Sul mais ou menos 34 milhões de toneladas de grão, sem contar proteína animal e outros, né? Isso aí representa 40% do PIB gaúcho, tá? Então, 40% do PIB gaúcho, a base dessa indústria é a indústria de fertilizantes. Sem fertilizantes, a produção de soja, nossa, que foi recorde, a produção de trigo, agora, o ano passado, que foi interessante, não teria esse desenvolvimento, tá? Então, qual que é a mina mais próxima de fosfato aqui para nós no Brasil? Seria no sul do estado de São Paulo, em Cajati, tá? Mas, como atualmente não tem nenhuma mina em produção, nós seremos a primeira, né? Hoje o mercado é abastecido por fosfato que vem lá do norte da África, vem de navio até o Atlântico Sul, entra no porto de Rio Grande, aí tem todo o custo de nacionalização, todo o custo portuário, depois aquilo vai para um caminhão e vai andar, sei lá, 500 quilômetros até chegar no destino final. Quem paga isso é o produtor, tá? O preço de venda da soja, por sua vez, é ditado por Chicago, certo? Então, para aumentar a margem, é só reduzindo o custo, porque o preço de venda não vai ter muita chance. Então, isso né? vai impactar em economia para os nossos agricultores. Sem falar que o fosfato daqui, obviamente orgânico, não é? Ele é natural e muito viável e aumenta muito a produção agrícola, né? Porque falávamos anteriormente, tem duas formas de aumentar a produção, né? Ou investindo em fertilizantes ou aumentando a área cultivável. E isso impactaria muito negativamente na destruição de florestas, enfim, áreas naturais. Então, muito importante. Esse é o aspecto ecológico do fertilizante. Ele previne desmatamento, ele torna mais produtivo o metro quadrado ou o hectare que já existe, que já é produtivo, né? Fernando, qual é o percentual de fertilizantes fosfatados que são produzidos no Brasil e quanto que ainda é importado? Então, 12 anos atrás, quando nós começamos a empresa, o quadro era o seguinte: nós, naquela época, importávamos 60% do fosfato utilizado no país como todo, tá?
Hoje, 12 anos depois, a situação só piorou, porque minas que existiam declinaram, a demanda brasileira cresceu muito, porque nós somos número 1 em quase todas as commodities agrícolas, né? E de sorte que hoje nós importamos 73%, então sobra aí 27% de produção nacional. Então, é muito dependente, tá? É uma questão que está ligada com alimentação, é uma questão que está ligada com segurança alimentar nossa, né? Está ligada à comida, né, no final das contas. Sim. Sabemos que o conflito, não é, entre a Rússia e a Ucrânia tem evidenciado essa dependência por fertilizantes importados no Brasil. E qual a importância, então, de apoiar empreendimentos locais? Então, veja, primeiro que assim, a atividade em si gera um círculo virtuoso econômico, né? Nós vamos estar contratando empresas, nós vamos estar contratando funcionários, nós vamos estar treinando, movimentando, gerando impostos aí por 20 anos cada mina dessa. Nós temos projetos possíveis aí até mais de 50 anos. Então, tudo isso traz riqueza para o Estado. E no caso do Pampa Fós, que é o nosso fertilizante natural, ele entra direto na equação de custo do produtor gaúcho, certo? Então ele entra, né, possibilitando uma margem melhor para o setor agrícola como um todo, para 40% do PIB gaúcho. Tá? Agora chegou o momento de interação com os nossos telespectadores que nos enviaram mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Então vamos lá. A legislação atual favorece o desenvolvimento de novos projetos sustentáveis? Telespectador com o final 8374. Sim. A nossa legislação, no caso da mineração, são dois lados que a gente tem que olhar pelo ponto de vista regulatório. Um é a Agência Nacional de Mineração, que vai tratar dos títulos minerários, das questões de barragem, etc. E depois são as questões ambientais, que são com a FEPAM, né? Nosso Código Mineral, por exemplo, do início da década de 60, tá? Então tem praticamente a minha idade. Nunca sofreu uma alteração, com pequenos detalhes aí. É muito moderno, se compara a qualquer outro código mineral aí dos países que são genuinamente mineradores, como Canadá, Austrália, África do Sul, Estados Unidos. O nosso é tão bom quanto. Tá? E a legislação ambiental também, eu diria a mesma coisa. As leis são boas, se você seguir bem o protocolo. Inclusive, tem algumas ações que nós tivemos com a FEPAM que, inclusive, nos ajudaram a visualizar situações onde nós pudemos melhorar questões ambientais, sabe? Então, realmente, funciona. Tá? Tem outros problemas, mas não é uma questão regulatória. A base regulatória é muito boa. Muito bom. Então, conta um pouquinho para a gente mais sobre o conceito de cobre verde. Então, nós falamos, então, a demanda do cobre ligada à energia verde, certo? Então, uma crítica que esse setor recebe com frequência é assim, tá bom, você vai prevenir ou vai evitar muita emissão de CO2 para a atmosfera na vida útil do seu veículo elétrico, da sua turbina eólica, do seu painel solar. Mas e o CO2 que foi emitido na geração desse volume todo de cobre, né? Então, pensando nisso é que nós desenvolvemos esse projeto que é o Cobre Verde. Nós recebemos, inclusive, uma verba, uma bolsa de pesquisa, tá? Uma verba de pesquisa da FINEP, tá? Nós estamos desenvolvendo esse projeto junto com outras instituições de pesquisa privadas. Tá? E o objetivo que é? É gerar um produto final, uma placa de cobre metálico que vai para o mercado, sem trazer passivo ambiental, sem trazer crédito de carbono, déficit de carbono, no caso, né? Como é que faz isso? Tem uma série de tecnologias novas. A que mais me chama a atenção, é interessante, é o uso de bactérias, né, no processo de lixiviação do cobre. Então, são processos naturais, são bactérias que já existem ali no próprio depósito, que são isoladas. Não tem tecnologia, é só realmente visualizar e decidir investir, né? Vamos a mais uma perguntinha aqui, então. Eu gostaria de saber qual é o órgão público que fiscaliza as mineradoras e como que funciona essa interlocução entre os fiscalizadores e as empresas. João Alberto, de Cachoeirinha. João, como eu falei, na parte do direito minerário, a ANM, tá? A ANM tem um escritório aqui em Porto Alegre, tá? Ao longo desses 12 anos de projeto, nós já conhecemos a equipe toda, e a FEPAM vai muito na mesma linha também, que é a parte ambiental. A interlocução é muito boa. Tá?
Bem, estamos já encaminhando para o final do programa. Rapidamente, na sua opinião, quais os principais desafios do setor de mineração no Brasil? Então, o maior desafio que eu vejo hoje é realmente a gente partir para essa nova fronteira, criar projetos de fato sustentáveis, de fato verdes, com zero balanço de água, zero emissão de carbono. Esse realmente. Agora, para projetos novos, como é o nosso caso, é um pouco mais fácil, porque nós conseguimos projetar isso desde da fase conceitual, né, da engenharia, né? Eu vejo o setor, por exemplo, mineração é um investimento de longo prazo, né? E demora para se ficar pronto e opera por algumas vezes, várias décadas, né? Então, projetos que já estão operando e que foram desenvolvidos, concebidos lá atrás, com conceitos que são diferentes dos de hoje, esses são realmente um desafio para adequá-los, colocar, né, essa filosofia. Mas, de novo, a sociedade está disposta, cobra e está disposta a pagar um preço por isso. Então, é o caminho. O maior desafio, então, não está tanto nos novos projetos, e sim nos projetos já existentes que terão que se adequar a essa nova realidade. Exatamente. Vamos ver se dá tempo da última pergunta aqui, final 17h34. 2 pontos positivos da mineração? Não vai dar tempo. Nós vamos responder, então, final 17h34, logo após o término do programa. Fernando, muito obrigada pelos esclarecimentos, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Eu venho agradecer a você de casa por ter nos assistido e lembro que vocês podem compartilhar através do YouTube e Facebook e também assistir a reprise de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Vamos nos despedindo. Amanhã, às 20 horas, estamos de volta. Estará conosco a doutora Letícia Pedroso e nós falaremos sobre os mitos e verdades da ansiedade. E você aí de casa também é nosso convidado. Esperamos vocês.